Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Propaz Enem Digital aqui na TV Cultura. Esse que é o programa que vem dando várias dicas para você que deseja ingressar em uma universidade no próximo ano. Para começar o programa de hoje, nós trouxemos o professor Fernando Meireles, de Sociologia, e o tema Etnocentrismo e Alteridade. Em seguida, o professor Kizan, de Química, e o tema é Termoquímica. Para encerrar o programa de hoje, o professor Marcos André, de Biologia, e o tema Transgênicos. Tenham todos uma ótima aula. Fala, estudante, tudo bem ou tudo ótimo? Eu creio que você está ótimo, está animado aí nessa reta final de preparação para a sua prova. É uma satisfação imensa estar aqui no Propaz Enem Digital com você. Muito obrigado por deixar eu entrar dentro da sua casa e fazer parte do conhecimento junto com você. Meu nome é Fernando Meireles, sou professor de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, componente curricular Sociologia. O nosso tema de hoje é Alteridade, Etnocentrismo. Etnocentrismo, Alteridade. Tema especial dentro do Enem, cai muitas questões e muitas das vezes vai te ajudar também na própria redação. Porque esse tema também envolve, quer queira, quer não, aspectos dos direitos humanos, dos direitos sociais. Então vamos lá? Vamos então para a nossa aula? Vamos lá? Então, primeiramente, antes de falar sobre etnocentrismo e alteridade, é importante conceituar cultura. O que é cultura? Vamos acompanhar aqui na lousa? Então, culturas são práticas e ações que surgem, em determinado espaço. A cultura, ela não é estática, ela é dinâmica. Cada povo, cada época histórica, cada lugar tem as suas manifestações culturais. E, mesmo no mesmo local, a cultura, ela se transforma por períodos, ok? Então, culturas são crenças, são comportamentos, são valores, instituições, regras morais que permeiam e identificam um povo. Então foca aqui em mim, vamos lá. Cultura é identidade de um povo. Por exemplo, se eu falo assim, dançar carimbó, que é um patrimônio imaterial do Brasil, pelo IPHAN, está aí para ser reconhecido também como patrimônio da própria humanidade. Tá? Então quando eu falo dançar carimbó, me remete ao quê? Me remete ao povo paraense, ao nosso povo aqui do Pará. Mais especificamente aqui quando eu penso o norte do Pará, que realmente faz parte dessa tradição do carimbó. Quando eu falo tomar chimarrão, de quem eu lembro? Eu lembro do povo gaúcho. Então quando eu falo que cultura é identidade, porque eu não preciso especificar o povo pelo elemento cultural, seja ele material ou imaterial, eu identifico certo povo. Quer dizer que somente o povo do Pará pode dançar carimbó? Não, óbvio que não. Existe um processo aí de apropriação cultural. Esse tema nós vamos deixar por uma próxima oportunidade, mas só um detalhe, em todas as épocas, em todas as culturas, houveram apropriações culturais, ok? Quando eu aproprio de um elemento cultural, sem banalizar este elemento, sem ridicularizar esse elemento, sem desrespeitar este elemento, não há problema, beleza? Mas vamos para o nosso foco, que é falar de etnocentrismo e alteridade, ok? O que é alteridade? Alteridade é o eu e o outro. É quando eu reconheço no outro as diferenças e a partir dessas diferenças eu reconheço a minha própria identidade. Não é possível reconhecer a minha identidade sem reconhecer a identidade do outro, ou seja, as diferenças sociais. E a prova do Enem sempre está cobrando isso e no final da nossa aula nós vamos fazer uma questão que caiu ano passado que fala exatamente dessa questão aí da alteridade e do etnocentrismo. Vamos aqui para a lousa então? Tá? Alteridade refere-se ao processo de interação e socialização humana no convívio entre o eu e o outro. O que é o eu? O eu é o interior e o particular de cada um. O que é o outro? O além de mim. É necessário entender que nós vivemos uma sociedade plural. Mesmo estando dentro do Brasil, existem vários Brasis.
E é necessário perceber essas diferenças culturais. O outro é a diferença. Exatamente quando eu vejo o outro, mais uma vez falando, eu reconheço a minha própria identidade. Não há como reconhecer minha identidade se eu não reconheço o outro, ou seja, as diferenças culturais. Então presta atenção aqui nessa imagem, né? O contato com o outro serve-nos como espelho ao evidenciar nossas diferenças. Então, exatamente aquilo que eu falei. Quando eu olho para o outro, eu vejo eu mesmo no sentido que eu me vejo como diferente ao outro, porque eu reconheço o outro enquanto diferente. Então, o respeito às diferenças, isso é primordial dentro da prova do Enem. E exatamente isso também envolve direitos humanos, reconhecer as diferenças e respeitar as diferenças que envolvem a dignidade humana. Beleza? Tranquilos? Vamos aqui então. Falando de alteridade, esse conceito parte do pressuposto de que todo indivíduo social é independente, né, interdependente dos demais sujeitos do seu contexto social. Isto é, o mundo individual só existe diante do contraste com o mundo do outro. Mais uma vez, batendo na mesma tecla. O mundo individual, o meu mundo, só existe em contraste com o mundo do outro. Então é necessário perceber o mundo do outro para que o meu mundo possa existir, ok? Vamos lá então? O antropólogo brasileiro Gilberto Velho diz: a noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, à medida que esta efetiva-se através das dinâmicas sociais. Assim sendo, a diferença é, simultaneamente, a base da vida social e fonte permanente de tensão e conflito. Então foca aqui em mim agora. É necessário perceber que a vida social, ela se baseia nas diferenças, segundo este antropólogo brasileiro chamado Gilberto Velho. Ele diz que nas diferenças nós formamos o ser social. Cara, imagine se todas as culturas fossem iguais, imagine se todos os povos fossem iguais, que sentido teria? Será que teria graça? Sinceramente, creio que não. É exatamente nas diferenças que nós nos reconhecemos como iguais e nas diferenças nós vamos nos completar. E isso é a riqueza das nações, isso é a riqueza dos povos, né? As diferenças culturais. Olha o Brasil, né? Eu mesmo sou do estado de Goiás. Venho aqui para o estado do Pará, há pouco tempo morando aqui, e percebo quantas riquezas esse estado tem, né? Seja na culinária, seja na música, seja na dança, seja na religiosidade fortíssima deste povo paraense, deste povo da Amazônia. Então isso é maravilhoso, isso é riqueza, isso jamais pode se perder, isso jamais pode se perder, ok? Voltemos aqui então para a lousa. Esse processo de diferenciação é parte também da construção da identidade do sujeito, que se molda a partir da distinção entre o que eu sou e o que eu não sou. Esse ponto leva-nos a um problema fundamental da questão: a impossibilidade da existência do eu individual sem o conflito com o diferente, o estranho, o outro. Quando eu tenho contato com o diferente, com o outro, é que eu formo o meu eu individual. Vocês percebem que não é difícil compreender a alteridade? Não é difícil, nós estamos batendo na mesma tecla. É o reconhecimento do outro para que eu possa reconhecer a mim mesmo. É o reconhecimento da identidade do outro para que eu possa formar a minha identidade e perceber a minha identidade a partir do contexto cultural no qual eu estou inserido, ok? Vamos passar então para o etnocentrismo. O etnocentrismo é uma avaliação pautada em juízos de valor daquilo que é considerado diferente. Pessoal, existem dois tipos de juízos: juízo de fato, juízo de valor. Juízo de fato, eu simplesmente narro, né, algum acontecimento. Quando eu falo, por exemplo, está chovendo, eu estou fazendo juízo de fato. Quando eu falo, a chuva é boa para as plantas, eu estou fazendo juízo de valor. E diariamente nós fazemos juízo de fato, juízo de valor. E assim também fazemos com os povos, com as diferenças culturais, não só
povos de outras nações, mas até mesmo dentro deste Brasil plural. Por exemplo, quando o pessoal, né, de outro estado, de outras regiões do país, olha para a região norte ou nordeste e cria rótulos falando de inferioridade cultural e etc., isso daí é fazer etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo, resumidamente, é um preconceito cultural. É uma barreira que se cria, você não tem diálogo com o outro. E vocês vão ver que através do etnocentrismo cria-se vários conflitos, por exemplo, xenofobia, né? Intolerância religiosa e daí vai. Ou seja, o etnocentrismo é um problema sério. Os antropólogos, sociólogos, filósofos, estudiosos, eles preferem o termo relativismo cultural ou alteridade. É necessário reconhecer as diferenças. O relativismo cultural significa o quê? Que não existe cultura superior e não existe cultura inferior. Existem culturas e diferenças culturais. E mais uma vez, isso é a riqueza das nações, isso é a riqueza da humanidade, ok? Vamos voltar aqui então para a nossa lousa. O etnocentrismo trata-se de uma visão que toma a cultura do outro como algo menor, sem valor, errado, primitivo. Ou seja, a visão etnocêntrica desconsidera a lógica de funcionamento de outra cultura, limitando-se à visão que possui como referência cultural. É muito normal as pessoas terem a sua cultura como referência, né? E até mesmo quando a gente tem contato com outra cultura, é muito normal você avaliar outra cultura com base na sua. Exemplo simples, na culinária, nossa, que comida estranha, essa comida não é de gente, que comida, né? Nossa, eu não comeria isso aí. Sinceramente, isso aí é falta de conhecimento e falta de abertura, ou seja, isso é intolerância às diferenças, ok? Então o etnocentrismo cria uma barreira, ele cria uma barreira em que as pessoas não conseguem se aproximar das diferenças. O contrário disso, alteridade, relativismo cultural, ok? Voltemos para a lousa. O etnocentrismo está certamente entre as principais causas da intolerância internacional e da xenofobia, preconceito contra estrangeiros ou pessoas oriundas de outras origens. Aqui vai uma diferença básica. Então, etnocentrismo é um preconceito cultural. A xenofobia é uma barreira que se cria frente a outros povos. Por exemplo, os estadunidenses têm muitas das vezes fazem xenofobia com o povo latino-americano, o europeu muitas das vezes faz xenofobia com o povo africano ou com o próprio povo latino-americano. A xenofobia, ele é um problema que vem do próprio etnocentrismo, é uma consequência do etnocentrismo, ok? Vamos voltar aqui. A visão etnocêntrica caminha na contramão do processo de integração global, decorrente da modernização dos meios de comunicação como a internet, pois é sinônimo de estranheza e de falta de tolerância. Ou seja, o etnocentrismo, a visão etnocêntrica, vai contra todo o processo de progresso, de formar uma comunidade global, em que se respeita as diferenças, em que haja colaboração, né, onde que haja fraternidade entre os povos, ok? Vamos lá? Contudo, a inevitabilidade do choque cultural é um fato, pois as culturas naturalmente possuem bases e estruturas diferentes, dando significação à vida de formas distintas. Lógico, pessoal, lógico que se eu sou de uma cultura diferente, o choque cultural ele sempre vai existir. Mas o choque não quer dizer que eu vou faltar de respeito para com o outro, diminuindo a cultura do outro, né? E etc. É necessário compreender, mais uma vez, a alteridade. A alteridade, mais uma vez, o que é? O respeito para com o outro, para que eu possa me reconhecer. O outro é um espelho, para que eu possa ver as diferenças e reconhecer minha própria identidade, ok? Vamos lá? Então essa imagem mostra aí vários povos, várias diferenças, né, aí culturais. E essa frase é muito importante. Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade.
sem perder a própria identidade. Então quer dizer, quando eu respeito a cultura do outro, eu não vou perder a minha identidade, pelo contrário, eu vou encontrar a minha identidade. E como isso pode cair na sua prova de ciências humanas? Vamos ver? No ano passado caiu essa questão. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília, e ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído do processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses, anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ou seja, todos os povos aqui na América índios, sem respeitar as diversidades. Então vamos ao comando da questão. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da concepção idealizadora do território entendido como geograficamente indiferenciado, b. percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias, c. compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados, d. transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval, ou e. visão utópica configurada a partir das fantasias de riqueza. Vamos direto à resposta. E aí, qual é a letra correta para você? Vamos lá? Letra correta é letra C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Os portugueses tiveram uma visão etnocêntrica, considerando todos os povos aqui como iguais, todos são índios, sem respeitar as diferenças que existiam dentro deste país e em toda a América, ok? Galera, então, muito obrigado pela sua atenção, tá? Eu desejo a você sucesso, tranquilidade, uma excelente prova de Enem e vestibulares, que você possa conquistar o seu grande objetivo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Oi, meu jovem. Vamos fazer uma caminhada por um assunto importante da química, chamado termoquímica. Assunto muito provável de ser pergunta na tua prova de Enem. Etimologicamente, a palavra termoquímica, ela significa termo, calor, química, a ciência. Então, a ciência que estuda o calor. Isto quer dizer que, em termos de conceito, diríamos que a termoquímica estuda toda a quantidade de calor que é liberada ou absorvida por uma transformação da matéria, não importando se essa transformação é física ou química. O que importa é que ela estuda o calor liberado ou absorvido pela transformação da matéria. É importante, entretanto, dizer que nas transformações denominadas isobáricas, que você aprende na física, que é a transformação sob pressão constante, esse calor liberado ou absorvido recebe um nome particular de entalpia, simbolizado pela letra H. Só que a medida dessa entalpia é muito difícil de ser feita. Por isso se faz a medida da variação de entalpia ΔH. E em função desta variação, se calculada, ela vai ser dada pela diferença entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente de uma reação. Tal que, se esta variação for negativa, significa que ela é chamada de transformação exotérmica. Ela libera calor para o meio ambiente. É o caso, por exemplo, da síntese da água, em que o ΔH está negativo,
liberando 68,3 quilocaloria. Já, entretanto, se esta variação for positiva, ela recebe a denominação de transformação endotérmica. É o caso da síntese do iodidreto, que absorve 6,2 quilocaloria. Por outro lado, chamamos a atenção de vocês que, graficamente, essas transformações exotérmicas e endotérmicas podem ser representadas no eixo cartesiano do tipo energia e quilocaloria por caminho da reação, onde a entalpia do reagente é maior do que a do produto e, consequentemente, o reagente, ao se transformar no produto, promoverá a liberação dos 68,3 quilocaloria. Se, entretanto, o processo é endotérmico, o gráfico se inverte. A entalpia do reagente será menor do que a do produto e, consequentemente, esse reagente será transformado no produto da reação, absorvendo os 6,2 quilocaloria. Além disso, essa quantidade de calor liberado ou absorvida, ela é dependente da quantidade de mols e da massa de uma substância, seja a substância reagente ou seja a substância do produto da reação. Não importa. Então, neste caso, é importante, por exemplo, a síntese da água, liberando 68,3 quilocaloria para cada mol de água. Ora, se o mol da água, chamado de massa molar, equivale a 18 gramas para cada mol, então isto significa que os 68,3 quilocaloria estarão sendo liberados para 18 gramas de água, um mol apenas. Evidentemente, então, se tivermos o dobro de mols, 36 gramas, a quantidade de calor liberada será maior, será o dobro, 136,6 quilocaloria. Além disso, é importante sabermos que algumas substâncias, elas são atribuídas entalpia igual a zero para elas. A essas substâncias nós damos o nome de estado padrão. E esse estado padrão é basicamente caracterizado pelo estado físico mais comum da substância e pelo estado alotrópico mais estável. Observe no quadro alguns desses exemplos de estado físico mais comum e de estado alotrópico mais estável. Vamos pegar o exemplo do ferro. O que é mais comum encontrarmos na natureza é ferro na forma sólida ou na forma líquida. Evidentemente que é na forma sólida. Então, para o ferro sólido, se atribui a entalpia igual a zero, já que este representa o estado físico mais comum do ferro. Já, entretanto, observe o último exemplo. Carbono grafite, carbono diamante. A forma alotrópica grafite, ela tem o menor conteúdo de energia, o menor conteúdo de calor acumulado na sua estrutura. O que significa que esta forma alotrópica é a forma mais estável. Então, ao carbono grafite, atribuímos entalpia igual a zero, diferentemente do carbono diamante, que terá, então, entalpia diferente de zero. Por outro lado, é importante definirmos o que se chama entalpia ou calor de combustão, simbolizado por ΔHc0. É um item importantíssimo, porque exatamente neste ponto é que se baseia a produção de energia dos combustíveis. Então é muito provável que este assunto seja cobrado de você. E evidentemente que esta entalpia tem uma definição.
definido como calor liberado, sempre liberado. O que significa dizer que a reação de combustão é necessariamente uma reação exotérmica. Mas é o calor liberado apenas para 1 mol do combustível. Portanto, combustível, em termos de quantidade, será simbolizado apenas para 1 mol. E este calor liberado por 1 mol do combustível, ele vai se referir a todas as substâncias da reação no seu estado padrão, como, por exemplo, a reação do metano com o oxigênio, onde o metano é o principal gás componente do gás natural. É o principal componente, por exemplo, produzido nos pântanos, produzido no interior das minas, que ao queimar, ele produz gás carbônico e água, liberando aproximadamente 212,8 quilocaloria para cada mol de metano. Fato idêntico acontece com o álcool chamado metanol, que ao queimar produz gás carbônico e água, liberando 173,6 quilocaloria para cada mol de metanol que sofre a combustão. De forma idêntica ao carbono grafite. Ao queimarmos o grafite, ele produz gás carbônico, liberando aproximadamente 94,1 quilocaloria para cada mol de grafite. Essas reações são importantes, exatamente porque esse calor liberado, ele é aproveitado, por exemplo, para fazer uma máquina funcionar, fazer o motor de um carro funcionar. Então, daí a importância da reação de combustão no momento atual. E diante disso, é importante sabermos o conceito de poder calorífico de um combustível. Quanto de calor um determinado combustível é capaz de liberar para cada grama ou para cada quilo do combustível. Repare que aí existe a possibilidade de você definir esta entalpia de combustão em função de 1 grama ou em função de 1 quilo do combustível. Ok? E aí você faz uma simples regra de 3 para determinar essa quantidade de calor. Por exemplo, vamos admitir o metano, o etanol, que é o álcool etílico, o álcool combustível, cuja massa molar são, respectivamente, 16 e 46 gramas por mol, liberando 212,8, 326,7 quilocaloria para cada mol. Ora, se eu quero calcular o poder calorífico desses dois combustíveis, eu equaciono uma simples regra de 3. Observa. 1 mol de metano vai equivaler a 16 gramas. E 16 gramas, portanto, estará liberando os 212,8 quilocaloria. O poder calorífico será o calor liberado por 1 grama deste combustível. E aí, chamando de X esse poder calorífico, realizando a conta matemática, você encontra 13,3 quilocaloria por grama. De forma idêntica para o metanol. 1 mol, para o etanol, desculpa. 1 mol de etanol vai equivaler a 46 gramas, o que equivale à liberação de 326,7 quilocaloria. Para 1 grama desse combustível, o poder calorífico simbolizado por Y será igual a 7,1 quilocaloria por grama. Então, repare que o metano é um combustível mais eficiente do que o etanol, em termos de calor liberado, em termos de energia calorífica, energia térmica liberada. Para a mesma massa, 1 grama, o metano libera uma quantidade de calor maior.
do que a quantidade de calor liberada por 1 grama do etanol. Daí a definição de poder calorífico de um combustível. E assim você pode fazer para qualquer outro tipo de combustível, seja a gasolina, seja o gás liquefeito do petróleo, seja para a castanha do Pará ou qualquer outro material que funcione como combustível. Daí a importância de conhecermos exatamente a definição de poder calorífico de um combustível. Tá ok? Além disso, é importante dizer a vocês que a escolha industrial de um combustível para ser colocado no mercado de consumo é baseado em 4 condições. Observe a primeira condição. A produção de energia por cada quilograma ou por cada grama do combustível. Quanto mais calor 1 quilograma do combustível é capaz de liberar, mais esse combustível se torna eficiente. Além disso, devemos observar a segunda condição, o preço do combustível. Tanto quanto possível, chegar ao mercado de consumo com o menor preço possível. E aí, neste caso, é bom lembrarmos desse detalhe, ó. Ao chegarmos num posto de serviço e olharmos para a bomba de combustível, divida o preço do litro do álcool pelo preço do litro da gasolina multiplicado por 100, se o resultado desta conta for menor ou igual a 70%, é preferível você utilizar o álcool no seu carro. Ele se torna mais econômico do que a gasolina. Se, entretanto, ao realizar essa conta, você encontrar um percentual maior que 70%, abasteça o seu carro com gasolina, é mais econômico. Tá ok? Então, esse é outro aspecto importante, a questão do preço. Além disso, a fonte de onde o combustível é extraído é também algo de fundamental importância. Tanto quanto possível, ser extraído de uma fonte renovável de energia. Preferencialmente renovável, porque ela causa menos impacto ambiental. Além disso, devemos ter em mente a questão da poluição ambiental. Tanto quanto possível, ao queimar o combustível, ele deverá gerar substâncias que causem o menor impacto possível. Apesar de que a combustão, ao liberar CO2 para a atmosfera, ela libera um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Porém, se essa queima é proveniente de uma fonte renovável, significa que esta fonte pode captar o CO2 de volta da atmosfera, diminuindo a questão do aquecimento global. Então, esses pontos, meu jovem, são de fundamental importância para você nesta prova que você vai se submeter. Tá ok? Tenha calma na realização da prova, tenha consciência de que você sabe, que você tem conhecimento, por isso vá com a certeza absoluta de que você terá todo sucesso na realização da sua prova. Excelente prova a todos vocês. Alô, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André, de Biologia, e sou professor também do Propaz Enem. E hoje nós vamos ter uma aula super interessante a respeito de um dos assuntos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos falar de transgênicos. Basicamente, quase em todo o nosso dia a dia,
quando nós vamos ao supermercado, nós encontramos alguns produtos que apresentam, de uma certa maneira, um símbolozinho que apresenta a letra T num fundo amarelo. Na verdade, é uma letra T na cor preta e um fundo amarelo. Isso indica que aquele alimento ele é um alimento transgênico. Tome muito cuidado com isso. A palavra transgênico, muitas vezes, ela soa de uma certa maneira que nos causa alguma preocupação. Mas não necessariamente vamos nos preocupar em falar sobre transgênico e até mesmo ingerir transgênicos. Em determinadas circunstâncias, até mesmo o apelo em referência a toda a comunidade científica e, sobretudo, também a relação direta com órgãos associados como a WWF, por exemplo, automaticamente você vai ter a relação associada à ideia de transgênicos e a preocupação dos transgênicos. Vamos tomar muito cuidado com o ponto e a primeira situação que é importante é justamente fazer o conceito. O que seria um organismo transgênico? Vamos conceituar? Então dá uma olhadinha aqui na tela, pessoal, olha só. Transgênico. Transgênico é qualquer organismo geneticamente modificado que recebe e expressa um gene de uma outra espécie. Galerinha, para ser transgênico, recebe e expressa um gene de uma outra espécie. Há uma situação bem importante nessa discussão. Quando nós falamos em organismo geneticamente modificado, cria aquela ideia de uma modificação genética em condição laboratorial. E isso é verdade. Todo transgênico é obrigatoriamente produzido em um laboratório. Entretanto, nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Eu vou colocar um exemplo para você. Acompanhe meu raciocínio. Há uma mosquinha chamada de Drosophila melanogaster. Esse nome é bem estranho, né? Mas é uma mosquinha que provavelmente você observa no seu dia a dia. Se você tem uma fruteira na sua casa, é comum sobre essa fruteira e sobre as frutas aparecerem mosquinhas que incomodam. Aquela é a mosca da fruta. Saibam, aquela mosquinha é uma das moscas mais estudadas na genética, é uma das moscas mais estudadas na biologia, é um dos bichinhos que foi mais estudado principalmente na transmissão de características. Meus amigos, foi feito um experimento interessantíssimo no qual observou o comportamento do macho e identificaram um gene que determinava o comportamento do macho. E olha o que os caras fizeram. Eles pegaram esse gene e deram um nocaute nesse gene. O que é dar um nocaute? O nocaute é inativar. E pasmem, a partir do momento que eles inativaram o gene, o macho deixou de ter comportamento de macho e passou a ter comportamento de fêmea. Em seguida, o que eles fizeram? Pegaram o gene do macho e transferiram para a fêmea. E para eles, para surpresa deles, a fêmea passou a ter comportamento de macho. Mas olha só a situação. Eu tenho aí fêmeas e machos que são geneticamente modificados. Entretanto, eles não são transgênicos. E por que não são transgênicos? Porque eles receberam um gene da mesma espécie. Para ser transgênico, não esqueça, é necessário que eles recebam e expressem genes de espécies diferentes. Recebam e expressam genes de espécies diferentes. Agora vamos focar aqui na imagem, pessoal. Olha só. Aqui eu tenho uma imagem que retrata uma planta, que é uma planta do tabaco. Essa planta do tabaco, ela recebeu um gene que está associado ao vagalume. O vagalume ele é capaz de emitir aquela bioluminescência. Então os pesquisadores pegaram o gene que é responsável pela produção da proteína que dá a bioluminescência para o vagalume, transferiram para um plasmídio, que é uma molécula de DNA encontrada em bactéria, e pegaram então esse plasmídio e introduziram na planta. E a planta, quando estimulada, emite luz, aparece a bioluminescência. Agora vejam só, essa planta recebeu e expressou o gene do vagalume. Ela é, portanto, uma planta transgênica. Meus amigos, uma situação é interessantíssima nesse contexto. Quando nós analisamos transgenia, é fundamental que nós tenhamos a ideia de que o transgênico é geneticamente modificado, recebe e expressa um gene de uma outra espécie. Estou insistindo isso porque o Enem, pessoal, sempre traz item fazendo referência a transgênico. Agora, galerinha, um ponto que é importante. Para o desenvolvimento desses organismos transgênicos, foi necessário um conhecimento científico minucioso,
pesquisas durante décadas e décadas para que fosse possível tamanho desenvolvimento científico e tecnológico. Agora acompanhe o meu raciocínio. Dá uma olhadinha aqui na tela, galerinha. Olha só. Para a produção do transgênico, nós temos que ter uma noção do que nós chamamos de DNA recombinante. Agora, turma, DNA recombinante. O que é um DNA recombinante? É um DNA misturado. Como assim um DNA misturado? É um DNA produzido a partir de duas ou mais fontes biológicas diferentes. E é justamente a partir dessa tecnologia do DNA recombinante que foi possível a criação tanto dos organismos geneticamente modificados como dos organismos transgênicos. Portanto, a tecnologia do DNA recombinante é a tecnologia que propiciou o desenvolvimento desses organismos transgênicos. Agora, galerinha, para a produção de transgênicos é indispensável um conjunto de ferramentas. E mais ainda, o que chama a atenção é que essas ferramentas, elas são encontradas naturalmente nos seres vivos. Vejam que interessante, eu tenho ferramentas biológicas encontradas em seres vivos, mas que elas foram utilizadas por cientistas para a produção dessa molécula de DNA geneticamente modificada. E quais seriam as principais ferramentas analisadas na tecnologia do DNA recombinante? Então vamos para a tela? Vamos lá? Olha só. Dentre as tecnologias, destacam-se três principais: enzima de restrição, plasmídio e DNA ligase. Repetindo, enzima de restrição, plasmídio e DNA ligase. Agora, vamos entender qual é o papel de cada uma dessas enzimas. Galerinha, a enzima de restrição é uma enzima encontrada basicamente em bactéria. Sabe qual é a função dela? Defesa. Pesquisadores observaram que quando bacteriófagos, vírus de bactérias, tentavam introduzir o seu material genético na célula bacteriana, a célula bacteriana se defendia e fragmentava o DNA viral. Cortava esse DNA em pedacinhos. E eles perceberam, acima de tudo, que esses fragmentos de DNA, eles apresentavam sequências altamente específicas. Portanto, a enzima de restrição faz corte em DNA em sequências altamente específicas. E, galerinha, sabe qual é o nome dessa sequência? Ela é chamada de palíndromo. E o que seria o palíndromo? Uma sequência que da direita para a esquerda tem o mesmo significado e o mesmo sentido da esquerda para a direita. Por exemplo, G-A-A-T-T-C. Mas se você ler G-A-A-T-T-C no sentido contrário, você não vai ter essa mesma simbologia, esse mesmo significado, correto? Mas não esqueça que a molécula de DNA é uma molécula bifilamentar. Então, no filamento de baixo eu vou ter G-A-A-T-T-C. Esse foi o primeiro palíndromo reconhecido por uma enzima de restrição chamada tecnicamente de EcoR1, de Escherichia coli. Então, a função da enzima de restrição é fazer corte na molécula de DNA. A função da enzima de restrição é fazer corte na molécula de DNA. Não esqueça, corte altamente específico. Agora, meus amigos, eu vou isolar o gene de interesse com essa enzima, mas eu preciso de uma ferramenta que seja capaz de transferir o meu DNA de interesse para o organismo que eu quero modificá-lo geneticamente. Então, para isso, nós vamos utilizar uma outra ferramenta também encontrada em bactéria, chamada plasmídio. O que é plasmídio, pessoal? O plasmídio é um DNA circular, extracromossômico, e que ele pode ser muito utilizado como vetor de material genético. Marcos, o que é um vetor de material genético? É algo que possa transferir gene entre indivíduos diferentes. Então, o plasmídio é um vetor de material genético. Ratificando, plasmídio é um vetor de material genético. Transfere o meu DNA de interesse para o organismo que eu quero modificá-lo. Tudo bem até agora, pessoal? Enzima de restrição corta os segmentos de DNA em sequências altamente específicas. Plasmídio transfere essa molécula de DNA. Agora, galerinha, eu tenho o gene de interesse, eu tenho o vetor e eu preciso colar o DNA de interesse, o gene que eu quero transferir, para aquele vetor que eu vou manipulá-lo e que eu vou transferir para um organismo que eu quero modificá-lo geneticamente. E nós temos uma enzima
e essa enzima está presente em praticamente todas as células, chamada de DNA ligase. A gente diz, numa linguagem mais acessível, vamos assim dizer, que a enzima de restrição corta, a DNA ligase cola e o plasmídio transfere. Vou repetir, galerinha. Enzima de restrição corta, DNA ligase cola e plasmídio transfere. O plasmídio é o nosso vetor de material genético. Agora vamos para a imagem? Vamos analisar aqui a imagem que retrata a produção de um organismo transgênico. Vejam só. Bem aqui, pessoal, eu tenho o DNA que eu quero trabalhar. Então aqui eu tenho o DNA humano e nesse DNA humano tem um segmento de DNA que é o gene que eu vou querer trabalhar. Então não esqueçam que gene é um pedacinho do DNA. Nem todo DNA é gene, isso aqui é uma dica importante, acompanha. Nem todo DNA é gene, mas todo gene é DNA. Então um pedacinho do DNA é o gene, eu quero isolá-lo. Então para eu isolar esse gene, o que eu vou utilizar? Uma enzima de restrição. E aí essa enzima de restrição, ela vai ser utilizada justamente para separar esse gene do DNA. Eu vou pegar agora o plasmídio bacteriano. O plasmídio é esse DNA circular que aceita muito bem o DNA exógeno. Eu vou abrir o plasmídio, cortar o plasmídio utilizando a enzima de restrição. Aí o que eu vou fazer agora? O que os cientistas vão fazer? Vão pegar o gene de interesse e colar no plasmídio. E para ele colar no plasmídio, o que nós vamos utilizar? A DNA ligase. Agora o que eu tenho, galerinha? Eu tenho um DNA recombinante. Por quê? Porque o plasmídio vai ser formado pelo DNA bacteriano mais o DNA humano. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse DNA recombinante, esse plasmídio recombinante e inseri-lo numa bactéria. Aí, galerinha, a bactéria recebeu um gene humano. Ela recebe esse gene de uma outra espécie. É uma bactéria transgênica. Agora, toma muito cuidado. A partir do momento que eu tenho essa bactéria transgênica, ela vai expressar o produto que eu quero. E por que ela vai expressar? Porque ela tem uma organela chamada ribossomo. Então, o ribossomo é uma organela capaz de sintetizar proteína. Então, eu pego o gene humano, transfiro para a bactéria e a bactéria expressa esse gene, porque ela vai transcrever o gene humano e traduzirá o RNA mensageiro na proteína de interesse. Tudo bem? Então, todo organismo que recebe e expressa um gene de uma espécie diferente é chamado de organismo transgênico. Agora, galerinha, vejam só. O Enem, ele tem uma característica bem bacana, né? Que é cobrar em cima das habilidades. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem duas habilidades importantíssimas que podem retratar transgênico. Habilidade 2, para nós associarmos a solução de problema com conhecimento científico e tecnológico. E habilidade 11, reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos. Nesse contexto, toma muito cuidado com a produção de insulina humana em bactérias. Por quê? Porque essa insulina produzida em bactérias transgênicas é utilizada no tratamento de diabéticos. A segunda situação, relacionando agora a habilidade 11. Toma muito cuidado, reconhecer benefícios. Então, toma cuidado com a seguinte dica, hein? Atenção, bactérias resistentes a pragas, que receberam genes, tá, de bactérias, plantas resistentes a pragas, que receberam genes de bactérias e que têm essa resistência a pragas agrícolas. Marcos, qual seria a vantagem dessas plantas resistentes a pragas? A redução na utilização de inseticida, que pode ser um poluente ambiental. Então, se eu não uso inseticida, eu evito problemas ambientais, como é o caso da magnificação trófica. Agora, meus amigos, vamos aplicar isso? Dá uma olhadinha aqui na imagem, por favor. Vamos lá, juntinhos, olha só. Aqui eu tenho o item do Enem, olha o que ele diz. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Acompanhe o raciocínio. O que eles estão fazendo? Pegaram esse gene e transferiram para a planta. A planta recebeu esse gene e vai expressá-lo. E ao expressá-lo, automaticamente ela vai adquirir essa resistência. Compreenderam? Então, olha só, galerinha, é uma planta
que recebeu um gene de uma bactéria. Então diga aí para mim, é uma planta transgênica. Então a alternativa desse item, letra E, uma planta transgênica. Recebeu e expressou um gene de uma outra espécie. Vamos para um outro item? Vamos lá? Acompanha aí agora. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada. Galerinha, característica de interesse. Ela vai se manifestar por quê? Porque você introduziu o gene no milho, correto? E aí o milho recebeu e expressa. O que é expressar o gene? O que é expressar o gene? Expressar o gene nada mais é do que transcrever em RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido. Ou seja, a tradução do RNA mensageiro produzido a partir desse DNA recombinante. E de acordo com as alternativas que o Enem nos dá, qual seria a alternativa correta? Letra E, tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante, a partir do DNA misturado. Tudo bem, galerinha? Então, ó, hoje a gente trabalhou transgênico, espero ter contribuído com essa preparação de vocês. Eu sou o professor Marcos André, sou professor do Propaz e torço para que esse item caia na prova e você arrebente. Tudo bem? Um grande beijo, fiquem com Deus.